A Polícia Federal, ela já estava para marcar na próxima semana o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga quem são os autores intelectuais dos ataques do 8 de janeiro. Para Alexandre de Moraes, o interrogatório de Bolsonaro é, abro aspas, medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados. Fecho aspas. Corta essa, Alexandre de Moraes. Senhor ministro, Vossa Excelência, corta essa. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês e vou já falar para o Renato que ele falou assim, está culpando a vítima. Vamos para as hipóteses, tá? Vamos jogar as hipóteses. Presta bem atenção aí em casa, que eu não quero que ninguém entenda mal. Bom, vamos imaginar que esse golpe, né, foi só de gente da direita. Só gente da direita foi para Brasília aquele dia, entrou lá e fez o que fez. A hipótese é essa. Com essas imagens, a gente pode dizer que o governo se aproveitou. É vítima, mas se aproveitou, não fez nada. Não fez nada. Né? Se o Lula não sabia, não sabia, quem não fez nada tem que ser punido, que é o pessoal do GSI, etc. e tal. Mas tinha que ser ouvido. E só essa hipótese não exclui o fato do Flávio Dino, do PGR e do Alexandre de Moraes terem errado até este momento. Não exclui. Mas do Lula, o governo se aproveitou, mesmo ele não sabendo de nada. Na hipótese de golpe de direita mais infiltrados, não importa quem fez quem cometeu o crime tem que pagar, o governo também se aproveitou, porque não fez nada. Agora, na hipótese de, sendo verdade o que diz Gonçalves Dias, de que o STF, o Flávio Dino, o Lula, o PGR, eles tinham ciência disso e que ele não fez nada, nós temos aí o seguinte, uma vez que, independentemente do Lula saber ou não saber, porque isso só as provas dirão. Só as provas dirão. A questão é, se o Bolsonaro, ele vai ser ouvido numa figura canhestra, que não existe no direito penal, autor intelectual, como se ele fosse o muso inspirador disso tudo. É uma coisa que inventaram no Brasil. O muso inspirador de um crime multitudinário. Foi inventado agora. Se o Bolsonaro ele tem que ser ouvido porque eles querem saber se ele é o muso inspirador, e a palavra é essa, autor, intelectual, é o muso inspirador, o Lula também tem que ser ouvido porque ele é o muso inspirador do Gonçalves Dias. E mais do que isso, na autoridade, no exercício do poder. Exato. É mais grave ainda. Ele é o muso inspirador do Flávio Dino. Ele é o muso inspirador do PGR, porque ele quer ser reconduzido. Ele é o chefe. Então, meus queridos... Ele tem a função de ibanês no governo do Distrito Federal. No caso de chamarem o Bolsonaro, a partir dessas imagens, se não chamarem Lula para averiguarem se ele é o autor intelectual das ações do GSI e do PGR e do Flávio Dino, que não fez o trabalho que deveria ter feito, a gente vai estar diante de uma ditadura. Mas se me permite, não vai acontecer. Se me permite, não é chamar para responder. É mais do que isso. É o afastamento do cargo para que com isenção se apure. É mais do que isso. Acabou de colocar o Capelli na função que tira um colega. Não colocou o Capelli. É permitir. Na verdade, é um avanço da influência do Flávio Dino em cima do governo federal. O Flávio Dino ganha mais um espaço além do Ministério da Justiça. Sim, e por que o afastamento? Nossa senhora, ele não se cansa de espaço. Pavinato, né? tenta-se... Tenta-se, olha como é grave, tenta-se, com o poder da máquina, impedir a instauração da CPMI. Isso é força política, não deixando que o Congresso instaure. Troca de cargo daqui, emenda de lá... Força política, caneta. Não só isso. Nomeia. O que o Pacheco faz. Demite, não estou nem falando de ter conhecimento das imagens. Demite quem aparece na imagem e põe um outro de confiança do ministro que está conduzindo a PF. Se isso não impedir a isenção da investigação, é o quê? É o ibanês no Distrito Federal
que foi afastado, depois reconduzido, mas o que você faz no 3 meses? O que você faz no primeiro momento quando tem suspeita para ter isenção na investigação? Afasta e apura. Comprovada a isenção, volta. Não comprovada, meu amigo, tem que seguir. Aonde está a isenção com o que a gente está vendo? E eu não estou falando nem conhecimento das imagens, porque se ficar comprovado, será que já deram a busca e apreensão do celular do Gonçalves? Para ver se tinha mensagem, senhor presidente, eu estava lá, eu vi isso. Se fosse ou vão esperar dar fim no celular para mandar prender depois. Acertou. Não, e outra, né? exatamente Pra isso. juntar a pergunta pro Renato, que aí eu também quero fazer. Como fez o... Ele teve a cara de pau de chamar o Lula de vítima. Ele chamou o Lula de vítima no dia de hoje. Chamar o Lula de vítima. Sim. Você chamou o Lula de vítima. Por quê? Aquelas pessoas... Senhores, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu quero entender qual é a diferença da função do governador do Distrito Federal para ter sido afastado e do presidente Lula. Eu quero entender qual a diferença jurídica. Não, isso, e além disso... Qual é a diferença? Você chama ele de vítima. Por que, então, que ele está, inclusive, o seu governo está, inclusive, oferecendo cargos para retirada de assinatura para a CPMI? Por que o garoto dele, que é o Pacheco é o garotinho do Lula, por que o Pacheco está enrolando tanto para instaurar essa CPMI? Se ele é uma vítima, eu me pergunto por que o governo Lula, tão vítima, está evitando tanto essa CPMI do dia 8 de janeiro. Se ele é vítima, ele tem que querer que seja revelada a verdade. Se ele é uma vítima, tadinho, eu não vou discordar de você, coitado do Lula. Se ele é uma vítima, por que ele está enrolando tanto e até oferecendo cargo para que pessoas retirem a assinatura? Porque agora estão dizendo que são a favor e que querem chefia na CPMI. É muita hipocrisia, Renato. Assim como a hipocrisia se chama o Lula de vítima no dia de hoje. Hoje não. Peraí. Então vamos lá. São tantas coisas, eu acabei não os interrompendo, espero não sê-lo também. Depende, quem interrompe aqui é o Ibope. É o Bissoli. Quando ele sobe, continua. Então vamos lá, eu acho que vai dar Ibope. Ele corta. Vamos falar então um pouquinho de grávida de Taubaté e Lula sem cabeça. Eu parei, Pavinato, de acreditar em grávida de Taubaté há muitos anos, tá? E eu não consigo... E no Lula sem cabeça? O Lula sem cabeça, geralmente... É uma evidência. Lula é uma iguaria que eu gosto muito, eu sou uma pessoa que gosto de comer, então eu gosto dessa iguaria, mas não é o caso, né? Eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Primeiro, eu não vi, eu posso estar enganado, posso até ser depois... ser surpreendido com o vídeo, mas eu não vi ninguém gritar Lula, ditadura Lula, o vídeo tá quando invadiu lá. Não, mas tinha uma série de vídeos quando essas pessoas não me parecem militantes do PT que fizeram. Que não iam gritar. Eles não gritavam. Não. Você não mas culpa acho que eles a vítima. iriam de vermelho lá, É impossível se culpar a vítima. Mas você está achando que aquelas pessoas. Eu conheço algumas pessoas que foram presas. Não, peraí. E elas são de tudo menos quem é a vítima? Quem é a vítima? A vítima é o presidente da República que ou quase... Peraí. Eles queriam o quê? O golpe de quem? Não. A vítima é uma pessoa? O Estado, não é a pessoa. Isso a é um vítima crime. é uma pessoa? A vítima não, Lula. A vítima, segundo o enquadramento da PGR, é o Estado Democrático de Direito. Mas eles queriam depor quem? Mas o Lula não é o Estado Democrático. Mas eles está semoar. Mas o Alckmin é vice também seria contra ele. Então o Congresso era os deputados eleitos. Agora, o que se vê na história... Não era ir lá tirar o Lula, Você conhece a história, doutor Renato? Você conhece a história. Toda vez que o Chávez, na Venezuela, quis aumentar os poderes constitucionais, ele patrocinou golpes contra ele. E o Bolsonaro muitas vezes dizia que era um grande admirador. Não, mas o Bolsonaro está investigado. Ele já está na linha. E não é mais presidente da República. Por que o Lula não está? Então eu vou responder juridicamente a sua pergunta. Você falou, por que o Bolsonaro está sendo investigado? Porque no processo da ação penal do Mensalão, se inaugurou no STF uma coisa muito controvertida chamada domínio do fato. Certo. Que é justamente o intelectual, o mentor intelectual dos fatos que vão levar à condenação. Foi isso que levou à condenação do senhor José Dirceu, que não faço defesa aqui. Então o senhor José Dirceu foi condenado. Lula não tem domínio do fato do GSI? Do ministro do GSI? Do ministro da Justiça? Tem que ser comprovado isso. Tem que ser comprovado. Exato. Então ele não tem que ser chamado como o Bolsonaro está. Eu acho que ele iria voluntariamente. Mas o que... E aí eu acho que ele iria voluntariamente. Renato, me responde juridicamente. Ok. Qual a diferença voluntariamente? Não foi. Por que ele tem que ser chamado? Porque se o Poder Judiciário chamou, tem que chamar o outro. Porque agora se mostrou que pelo domínio do fato,
Tem que chamar, inclusive, Pavinato, eu vou até adiantar aqui uma coisa. Você acha que tem que chamar também? Eu vou adiantar um negócio aqui, eu acho, e respondendo o que o meu amigo Tiago perguntou, é o seguinte, eu sou muito favorável à ocorrência dessa CPI, porque tem que chamar, sim, Bolsonaro, tem que chamar Ibanez, tem que chamar o presidiário Anderson Torres, que estão dizendo aí que ele tem um monte de coisa para contar. Eu sou um curioso. Não pode chamar preso provisório de presidiário. A multa é de 25 mil. Ah, não, ele é de direita, pode chamar. Então, ele é o encarcerado, está encarcerado. Então, vamos utilizar uma palavra. Só no Brasil real aqui, ele está preso, como dizia lá na Lava Jato, né? Quem está preso fala. E qual a diferença da conduta dele e do G. Dias? Do G. Dias? Juridicamente falando. Eu não estou defendendo o G. Dias. Se ele omitiu, deveria estar preso também. Sim, com toda certeza. E qual a diferença do Ibanez e do Lula? Aí sim, aí eu faço a diferença. Porque o Ibanez cabia ao Ibanez, e você, advogado como eu, você sabe que cabe ao Ibanez, na condição de governador do Distrito Federal, assim como cabe aos governadores estaduais, a segurança. Mas no caso, Flávio Dino mandou uma documentação para o Ibanez pedindo para que protegesse somente a rodoviária. E que a segurança... Calma. Tá, pera. A segurança pública geral. E o prédio do Palácio do Planalto? A quem cabe a segurança? Foram presos o secretário de Segurança Pública, né, o Ibanez. Né, ele já concordou que o G. Dias está preso também. E mais o tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, que foi preso, ele recebeu do Gonçalves Dias a informação de que a manifestação seria pacífica, que ele não precisava redobrar o efetivo. O G. Dias ele já concordou que ele está preso também. Aí ele concordou. Eu vou explicar isso. O G. Dias tinha que estar preso. Eu não consigo quero entender a diferença do Lula e do Ibanez. Porque se o Lula é vítima, o Ibanez também é vítima. Não é. Calma aí. Por que o Ibanez tinha que saber? Tem duas situações. E o Lula não tinha que saber? Vamos lá. O Ibanez, mais do que falar que não sabia de nada, mostrou um áudio que disseram para ele. Deixa ele responder. Não adianta nada. Deixa ele responder. Vocês perguntam, eu vou responder. Vocês falam de novo. Eu vou fazer a pergunta, você responde. Por que o Ibanez tinha que saber e o Lula não? Porque o Ibanez recebe para isso. Por que ele recebe para isso? A polícia do Distrito Federal é a mais bem paga do país, justamente porque ela recebe tributos da União, recebe dinheiro, e dinheiro grosso da União, para fazer a segurança do Distrito Federal, dos prédios públicos, da Justiça Federal e do meio federal como um todo. Então, é uma situação que ele recebe. Então, caberia ao governador fazer a segurança sim. Agora, e eu respondendo e concordando, acho que isso daqui, todos nós aqui da mesa concordam. O G. Dias era um militar, ministro do governo Lula, e eu digo que a pior traição é aquela traição que vem de quando você não espera, de uma relação de mais de 20 anos, e o sujeito, em vez de defender a República na condição de militar, o que ele fez? Ele ofereceu água, gente oferecendo água. Eu não consigo aceitar no Estado Democrático de Direito um servidor público, ainda mais um militar, ainda mais um ministro, não ter ido para cima daquelas pessoas e ficar lá zanzando de porta em porta, vendo oficiais que estão na ativa, seus subordinados, dando água para terrorista. Isso não pode ser aceito de forma nenhuma. Deveria ser preso, assim como está o Anderson Torres, o ex-ministro, agora não posso falar presidiário, quem está encarcerado provisoriamente. E ele segue em ordem de quem? Perfeito. Não, mas ele explicou a razão dele, eu compreendi. Mas tem um pulo aí que não fica sólido, que é uma hipótese. Você falou em traição. Nós não sabemos ainda se o G. Dias traiu ou não Lula. Você está partindo da hipótese que ele traiu. Mas pode ser que ele tenha. A hipótese é que o Lula não tenha tido acesso às informações. E é por esta razão, uma vez que G. Dias disse que ele deu acesso a essa informação, que, tal qual Bolsonaro foi chamado para ser ouvido, para descobrirem se ele é o autor intelectual, Lula tem que chamar para ser ouvido para descobrirem se ele é que deu a ordem para que o G. Dias deixasse o caos se instaurar e ele se aproveitar politicamente dessa situação. Essas imagens trazem isso. Até porque eles estão muito calmos. Porque se ele fosse só ausente... Mas não, ele está calmo na imagem. Ele iria ficar tenso, ele iria questionar
as pessoas que estão com ele. Tá tudo muito claro ali, estão todos calmos. Eu queria fazer uma pergunta pro Renato, que pode não ser a prova dos autos. Ponto, porque com relação ao Lula, para mim, tem duas hipóteses. Ou ele é um péssimo governante, porque não conseguiu ter acesso a umas informações, as imagens que deveria ter basicamente acesso, ou ele agiu de uma forma deliberada para proteger o ministro Gonçalves Dias. Para mim é uma dessas duas opções. Ou ele assume que ele é absolutamente incompetente, ou que ele protegeu o ministro dele de amizade de aí. É a hipótese que eu teria para o Renato. Partindo da prova dos autos, que será comprovado em algum momento se a investigação for correta e séria. Comprovado que o presidente Lula teve acesso às imagens lá naquele momento e soube que o seu colega estava fazendo isso. Aí ele merece ser afastado do cargo ou não? Se for comprovado, eu não trabalho com hipótese de si. Eu acho que aí é o seguinte... Não, mas você trabalhou, você falou se ele foi traído. Você também não sabe que se ele foi traído. Mas, puxa vida... Ok, isso surge também é uma hipótese. Surge amanhã concretamente a informação de que ele tinha conhecimento disso, do senhor presidente Lula. Juridicamente, do seu ponto de vista, ele deve ser afastado ou não do cargo de presidente da República? Não vem não que eu sou mestre de bateria de filosofia. Pega a argumentação... Tem que ver o que ele sabia. Essas táticas aí. O que está apresentado é o seguinte, o que a imprensa noticiou foi que o presidente pediu as imagens, a resposta foi que as imagens não tinham. Daí não o chefe de gabinete do presidente da República, quem falou é puxa vida, o cara acabou de cair. Aí é você acreditar em quem quer livrar a própria... O STF, sempre caiu ele já prendeu gente. Mais fraco. Então, caiu o general. O STF já prendeu gente por conta de post anônimo no Twitter. Mas o general... Mas eu não estou falando disso. De notícia de jornal. Eu estou falando... De grupo de empresários. O que eu estou falando aqui não é que o Lula tem que ser preso amanhã. O que eu estou falando aqui é que o Lula tem que ser ouvido da mesma maneira. Não, mas não é em prisão. Estou colocando. Ninguém falou em prisão também aqui. Eu estou falando em afastamento para garantia da investigação. De um cargo que ele está usando para negociar cargos no Congresso e não deixar instaurar uma CPI. Como aconteceu com o Ibanez. Isso não é suposição. Isso não é suposição, senhores. Isso está acontecendo. Da mesma maneira que, pela teoria do domínio do fato, o Bolsonaro está sendo chamado por provável autor intelectual dos crimes por pessoas que ele nem conhecia, mas que eram devotas politicamente dele. Nós temos aí a imagem agora de um amigo de 20 anos do Lula que era subordinado dele, fazendo o que fez. Então, se aplica aos dois. Não estou falando para ninguém ser preso amanhã, mas se isso aqui é um Estado democrático de direito e a igualdade funciona aí, se alguém preza por esse princípio, tem que ser isso subjúdice. Se aparecer alguma coisa... Já apareceu. O quê? Um áudio do Lula? Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias. Aí falar, todo mundo fala. Não sem áudio. A imagem. A imagem. O Gonçalves, eu já disse aqui, tem que responder, inclusive por vários crimes. Ninguém oferece... E por que o Lula não pode ser chamado? É isso que eu quero entender. Por que o Lula não pode ser chamado para prestar esclarecimento? Pode ser chamado, eu não disse isso. Ok. Se ele tiver que ser chamado, tem que ser chamado. Eu já falei. Não, ele tem, não é ser, ele tem que. E vai lá prestar depoimento, não sei. Vai prestar. Inclusive, eu acho que o Lula poderia ir, inclusive, pessoalmente. Se consigo, comigo. Lembra como a gente decorava? O presidente da República não tem nenhum problema ele comparecer para prestar depoimento, ir ao STF, ir a quem quer que seja. Até porque nem vai ser um problema para ele, uma vez que ele já está bem experiente nesse tipo de situação, né? Pois é. Você lembra da Lava Jato lá, né? Aquela vergonha que o Moro passou, né? Tentando pegar o Lula. Pois é, e agora o Alexandre